Bom, antes de eu começar esse vídeo, eu só quero deixar bem claro que o Notch, né, perdeu. Acho que, na verdade, ele tomou um strike, né, no canal dele, porque ele usou um fundo de gameplay do The Last of Us 2, porque é um jogo muito violento, né, entre aspas. Então, eu vou estar usando esse fundo de gameplay, porque é o que tem pra hoje, cara, porque tava realmente complicado. Por favor, tolerem, né, essa gameplay de fundo aí. Foquem no conteúdo, beleza? É só isso mesmo, valeu. Acho que você reparou que, cara, de repente, a internet começou a pedir muito mais da gente, né, cara? É login, é senha, é confirmação de e-mail, e tem algumas plataformas que estão pedindo documento, identidade, reconhecimento facial. Pra quem talvez pegou o auge da internet, como eu, né, lá de 2010, 2000 e no início dos anos 2000, cara, a internet ela veio com essa proposta de ser algo livre, né, algo tipo além das barreiras, né. E quando a internet começa a exigir a identidade, ela meio que deixa de ser só esse espaço, ela começa a virar esse controle de acesso que a gente tá vendo, porque, cara, isso muda tudo, isso é uma porque, cara, pensa comigo, quando uma plataforma começa a pedir seu documento pra te proteger entre aspas, né, muitas aspas inclusive, a intenção pode até parecer boa, só que, cara, é como entregar a chave da sua casa pra alguém que você não conhece tão bem assim, porque não é porque ela disse que vai cuidar da sua casa, do seu bairro, que tá tudo bem, velho. Pelo menos a minha preocupação não é o que eles vão fazer hoje, mas o que pode ser feito amanhã, porque dados pessoais, cara, não é só números, né, é um pedaço da sua vida financeira, da sua vida social, digamos assim, e talvez até da sua vida profissional também. E quando isso entra em um sistema, cara, passa a existir o risco de vazamento, do uso indevido, de hackeamento, cara, seja lá o que for. Já parou pra pensar na catástrofe que pode acontecer em caso de documentos aí, né, vazado, algum hacker usar isso para fazer compra, cara, um monte de coisa pode acontecer, entendeu? Então eu acho que um ponto de você tá fazendo toda hora reconhecimento facial e colocando seus documentos em sites que, cara, você nem sabe a procedência, é realmente complicado, velho. E claro, né, isso também pode virar uma moeda silenciosa em negociações que a gente talvez nunca nem veja, né, que, né, a gente já viu aí que existem algumas farmácias que vendiam, né, seu CPF para outras empresas através, para fazer o uso de cookies, né. Tipo, vamos supor, se uma pessoa comprar muito, sei lá, muito desodorante, então vai aparecer mais anúncios de desodorante. Teve um esquema bem complicado sobre isso, né? Então pesquisa um pouco mais a fundo, mas existe essa venda de dados de uma empresa para outra empresa. Então isso pode acontecer com muita facilidade, ainda mais com documentos, que é algo mais sigiloso ainda. Cara, e o pior, pelo menos no meu ponto de vista, isso tá sendo normalizado, bicho, como se fosse só mais um aceitar termos qualquer. E cara, não para por aí, né? Empresas gigantes como a própria Apple, né, com o iPhone, já começaram a seguir caminhos parecidos, exigindo cada vez mais validações e verificações para confirmar, né, que quem é você, se você é maior de idade. Então, cara, aos poucos, o que era exceção, né, começa a virar padrão. Cara, nessas horas, ainda bem que eu sou de maior, bicho. Né? Cara, eu acho que entra um ponto mais delicado ainda disso, que é o timing disso tudo, porque a gente tá, cara, em um ano sensível, politicamente falando, né? E quantas regras internas de plataformas começam a aparecer justamente nesse momento, é inevitável levantar uma sobrancelha, porque, cara, é ano político. E é claro que, cara, esse discurso, né, de proteção incomoda muita gente, porque é com razão, né? Porque a justificativa é de proteger crianças, adolescentes, evitar conteúdos sensíveis. Mas será mesmo, cara, que o problema é realmente a falta de lei? Porque, cara, proteção ao menor já existe. O que muda agora não é a existência de regras, né? É a forma como elas estão sendo aplicadas. Você cria ali, né, a lei FELCA pra proteger as crianças e tal, mas, pô, cara, você já tem 1 milhão de leis sobre isso, entendeu? Pra que criar mais uma lei? Então é óbvio, né? Como o Renato 381 já disse, né? Vou deixar o discurso dele aí falando, que é melhor do que eu falar. O mês da Lei Fezes. Eu avisei diversas vezes que essa merda desse Fezes era um ataque de engenharia social para destruir sua liberdade. Os retardados mentais e emocionais que se comportam e pensam como fêmeas e crianças ficaram dizendo que não, que a adultização tem que ser combatida. O caso que o Felca fez o escândalo lá do vídeo, que foi altamente impulsionado pelas pessoas que têm interesse na redução de sua liberdade, já com a aplicação da lei que existia antes, foram severamente punidos. Ou seja, nenhuma lei nova era necessária. O Brasil não precisa de mais leis. O Brasil precisa que as leis sejam cumpridas. Existe uma frase, um brocardo romano, que diz: quanto mais leis, mais corrupção. Isso tem mais de 200 anos e continua sendo verdade. O Brasil precisa de 90% menos leis e não mais leis. O problema do Brasil, a corrupção, ela é fácil de se identificar pela multiplicidade de leis. É impossível, bicho, uma pessoa sequer conhecer e muito menos cumprir um mundo de dezenas de milhares de leis ao mesmo tempo. Isso é um absurdo, pô. Outra coisa também que eu concordo muito foi com a analogia do Renan Plays, que eu também vou deixar aqui pra vocês assistirem. Muito bom bloquear menores de idade para jogar jogos. Afinal, o problema é realmente esse, não é verdade? Tem muito pedaço em jogos. Vamos fazer o quê? Tirar os menores de idade. Aí não vai ter. Ué, tem muito racismo. Vamos fazer o quê? Tirar os negros. Então o negro vai lá pra África.
Faz algum sentido? Porra, valeu, meu nobre! Então, beleza, né? Tá sendo sexista? Tem muita mulher sendo xingada? Não vai pra rua. Olha aí, meu nobre. Fica em casa. Pariu, mané. Quem que foi esse desgraçado que aprovou esta porra? Na moral, não é possível. Ao mesmo tempo que esse é um assunto delicado, ele não pode ser delicado porque, cara, acho que a internet toda tá vendo o caos que isso está se tornando. E, cara, pra quem cria conteúdo, né, principalmente canais de gameplay, né, o meu canal já é meio pequeno e ainda ser afetado por isso é complicado, né, Então canais, cara, que virem justamente de mostrar experiência dentro de jogos, né, começam a andar em uma corda muito bamba. Porque o que era antes considerado entretenimento, né, cara, meio que tá sendo passado por um filtro invisível, né, tipo, pô, isso aqui é violento, não, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Porque, cara, eu acho engraçado porque o adolescente, a criança, ela não pode jogar jogo de tiro porque isso é violento e tal, mas a criança pode decidir em qual partido político ela vai votar, pode ser tudo que ela quiser, mas só que ela não pode jogar joguinho de tiro. Que hipocrisia da porra. E é claro que, cara, essas coisas, né, essas normas, elas não só afetam quem cria, mas só que também quem assiste, porque, cara, no fim, o conteúdo vai ficando cada vez mais limitado e mais seguro, digamos assim, muito mais vazio. E no meio disso tudo, né, cara, o que parece estar acontecendo é uma troca bem silenciosa, né? É um pouquinho mais de segurança em troca de um pouco menos de liberdade, né? Você não terá nada e será feliz. E querendo ou não, né, cara, isso vai acontecendo aos poucos, né? Atualização por atualização, regra por regra. Mas aqui quando você percebe, né, cara, o espaço já não é mais o mesmo de antes, né? Quando pensa que não, a gente já tá aí vivendo o 1984 de Orwell na vida real, na pele, né? As pessoas simplesmente estão aceitando tudo sem nem questionar, né? E o irônico também porque o Felka foi simplesmente de herói pro vilão, né? No início tava todo mundo rindo aí das crianças do Roblox e agora tá todo mundo rindo no mesmo barco. Você tá fudido. Enfim, cara, esse aqui foi só mais um videozinho simples, só pra manter a frequência aqui no canal, porque realmente é uma situação bem complicada. Como eu falei anteriormente, esse é um assunto delicado que não pode ser delicado agora, né? Quando você tem aí, cara, algo controlado demais, filtrado demais, moldado demais, é de se perguntar, né, cara, qual que é o foco deles nisso, né? Qual que é o objetivo final? Porque tanto controle, ainda mais em um ano eleitoral, né, cara? Porque eles poderiam ter feito isso ano passado, mas eles estão fazendo agora, que é ano eleitoral. É um pouco estranho, né, cara? Será que é coincidência ou não? Enfim, cara, é isso. E pelo visto estamos cada vez mais vivendo o 1984 na vida real. Eu acho que é de se pensar. Enfim, é isso. Tamo junto.